Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Canal Desmentindo aqui de volta pro videozinho de meio-dia, né? De quarta a meio-dia. Vai ser curtinho, eu vou reagir à fala desse infeliz aqui eu acho que é o pior do jornalismo brasileiro hoje. É esse sujeito, eu não sei nem se o que ele faz é jornalismo, né? Porque até onde eu sei, esse sujeito não apura absolutamente nada, não traz uma informação, não tem fonte de nada. A única fonte que ele deve ter é água de lindóia, entendeu? Então, vamos falar desse sujeito aqui, Eduardo Oineg, que é a expressão do que há de mais podre no jornalismo brasileiro. Eu acho ele até pior que a Daniela Lima, porque a Daniela Lima, ela tem lado, ela mostra que ela tem lado, ela mostra que ela defende um determinado grupo ideológico, defende o governo atual, ela faz tudo isso. O Oineg, ele finge que é imparcial, ele finge que não tem lado, que é só um cara racional que está aqui para discutir Brasil, né? Ele fala isso, vamos discutir o Brasil, como se alguém quisesse discutir o Brasil com um palhaço desse. Então é por isso que eu reajo a ele mais do que a outras pessoas, porque ele tem um alcance grande, ele se faz de imparcial e ele é a grande alternativa à parcialidade da Globo. Então é por isso que eu gosto de bater nesse sujeito. Eu acho ele o mais danoso do jornalismo brasileiro hoje é o Eduardo Oineg. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, e se inscreva e ativa o sininho, comenta aqui embaixo, comenta o que você quiser, pode dar uma treta e tal, eu respondo, a gente fica aí tretando na internet, não tem problema. Então é isso, vamos lá, vamos ouvir o que esse sujeito tem a dizer. Você já viu os políticos se mexendo desse jeito para aprovar uma reforma administrativa? A oposição ocupando a mesa da Câmara, também do Senado, para cortar os 50 bilhões de reais das emendas parlamentares que eles acham que tem que parar e que não seguem qualquer política pública. Você já viu esse pessoal brigando até o governo acabar com as filas do INSS, acabar com a corrupção, buscando formas de reduzir os gastos públicos, para daí diminuir a dívida pública e assim jogar para baixo a taxa de juros. 15%. O Brasil gasta R$1 trilhão por ano só com juros. A discussão sobre o futuro do Bolsonaro, anistia, tem lá a importância, discutir o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, faz sentido, mas tem um país fora do prédio do STF, fora do prédio do Congresso, fora do prédio do Palácio do Planalto. Esse Brasil é formado por gente que quer trabalhar e quer os políticos trabalhando por elas. Vamos lá, agora que vocês ouviram aí o espetáculo de canalice do Oineg, primeiro, discutir o STF é a coisa mais importante do país nesse momento. Tá? O STF, ele está falando que os políticos não se mexem e tal. O STF está decidindo pelos políticos. O Alexandre de Moraes decidiu sozinho a questão do IOF, ele usurpou a função do poder legislativo, ele se colocou como quem vai decidir essa questão de quanto vai ser o IOF e tal. Não é nem o executivo nem o legislativo, é o Alexandre de Moraes. A questão da anistia, tem velhinhas presas, né? A velhinha descumpriu a medida cautelar gravíssima de ir para o Pilates. Uma velhinha voltou para a prisão porque descumpriu a proibição de sair muito perto de casa e foi para o Pilates. É um crime absurdo, né? Ir para o Pilates. E o Oineg está defendendo exatamente a manutenção desse tipo de coisa. Porque os presidentes das casas estão se negando a pautar impeachment, a pautar anistia, etc. Enquanto isso, essas pessoas estão lá presas, pessoas absolutamente inocentes presas por crimes que elas não cometeram e não quiseram cometer.
que é a abolição do Estado Democrático de Direito e esse tipo de coisa. E pior ainda, o OINEG sabe dessa nova leva de denúncias feitas pelo Eli Vieira, Michael Schellenberg e David Agape sobre os abusos do gabinete do Alexandre de Moraes, em que prendiam-se pessoas e depois iam entrar nas redes sociais delas para saber se as mantinham presas ou não. Isso já saiu na Gazeta do Povo, no Metrópolis, acho que no Poder 360, saiu na própria Band. Então, assim, o OINEG sabe desse estado de coisas e ele acha isso tudo uma grande bobagem. Ele não quer que isso seja resolvido, ele quer que as velhinhas continuem presas, ele quer que o vendedor de bandeira que foi lá vender bandeira no dia... Na noite do 8 de janeiro, quando tudo tinha acabado, ele quer que esse sujeito continue preso. Então, é desumana a fala do OINEG, é nojenta, é absolutamente repulsiva. E ele está falando que tem um Brasil para cuidar. Sim, mas para cuidar do Brasil, o poder legislativo precisa voltar a exercer as suas funções de poder legislativo sem estar submetido aos caprichos do STF. Como é que o OINEG quer resolver a questão do IOF, por exemplo, com um poder legislativo absolutamente castrado? Como é que ele quer resolver questões em que quem manda no final das contas é o STF? O STF está legislando por si só, usurpando também essa questão, essa função do poder legislativo, não só no IOF, em outros espaços. Então, ele quer que a gente discuta Brasil e resolva os problemas do Brasil num momento em que um dos três poderes se coloca acima dos outros como um poder moderador e vai tomando decisões completamente inconstitucionais, exatamente pela natureza dessas, exatamente por usurpar esse poder. É complicado, né? É complicado. Você está defendendo que o estado atual de coisas permaneça como está, com essa desculpinha barata aí de discutir Brasil, de resolver problemas do Brasil. Você é nojento. Você é nojento. Então é isso, pessoal. Esse foi rapidinho. Até a próxima aí. A gente vai estar aqui amanhã de volta, acho que 8 da noite, né? Quinta-feira, 8 da noite. Então é isso. Peço mais uma vez para esse favor aí, rapidinho para vocês, de graça para vocês, e para mim faz muita diferença, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com quem você achar que vai gostar do meu conteúdo. Então tamo junto, até a próxima.